Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, MPS em grânulo único. Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Os 150 dias sem chuva em Goiás atrasaram o plantio da soja. O estado é um dos maiores produtores do país. E para recuperar o tempo perdido, o trabalho no campo vai até tarde da noite. Por aqui, o trabalho não para. Há uma semana, as plantadeiras voltaram a operar nas fazendas de Rio Verde, município goiano que é o 5º maior produtor agrícola do Brasil. O plantio da próxima safra de soja começou oficialmente depois que as chuvas voltaram a cair no interior do Brasil. E o calendário está atrasado. Se você atrasar muito, a sua produtividade cai. Com produtividade ruim, você não tem resultado financeiro. O ciclo da soja ele é aproximadamente de 120 dias. Já deveria ter sido plantado. Aqui, nesta propriedade, cerca de 50% da terra já foi cultivada. Em anos anteriores, o expediente de trabalho acabaria no pôr do sol. Só que o atraso das chuvas fez com que os produtores rurais precisassem correr contra o tempo para garantir que o plantio seja finalizado até o início de novembro. Por isso, o trabalho que começa antes do sol nascer só para por volta de 10 horas da noite. Vai ter um custo a mais para a nossa operação, mas é a única solução viável que a gente achou para tentar a conseguir cumprir a janela de plantio. No escuro quase absoluto, as máquinas cultivam a terra. Os tratores com GPS, com muita iluminação, piloto automático, sensores monitorando tudo, então se torna fácil e seguro fazer a operação à noite. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a próxima safra de grãos deve ser mais de 8% maior que a anterior. Agora é torcer para chover mais e com regularidade. Minha preocupação é que não venha todo de uma vez só e não venha no carnaval, né? Que é justamente a época que chove e a gente sabe que tem que colher. Já em Mato Grosso, o maior produtor de soja do país, teve sim chuva ideal em algumas regiões e os agricultores conseguiram plantar. Mas, no geral, o ritmo do plantio segue abaixo do esperado no estado. O último levantamento, divulgado pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, mostrou que, até o momento, apenas 25% da área de mais de 12 milhões de hectares destinados à cultura da soja estão semeados em Mato Grosso. Apesar do avanço de 16 pontos percentuais em uma única semana, o patamar ainda está abaixo do esperado. Comparando a temporada passada, há um atraso de mais de 34 pontos percentuais no plantio, já que no dia 20 de outubro de 2023, 60% da área da cultura já estava semeada no estado. E a média dos últimos 5 anos é de 44,40%. Apesar do ritmo mais lento do plantio nessa safra, em algumas regiões os trabalhos estão bem adiantados, como nesse talhão, onde a chuva chegou com generosidade. E por isso, em 19 dias, eles já tinham encerrado os trabalhos de semeadura por aqui. Iniciamos dia 1º, que era o esperado nosso, né? Iniciar o nosso plantio dia 1º aí, né? De outubro aí, né? Então, para nós foi tranquilo, veio chuva normal, para nós aqui choveu bem para nós, para o início do nosso plantio, né? Então, para nós, assim, o clima não foi não desfavoreceu nós aqui, né? Sempre choveu bem para nós aqui no período do plantio, né? Um dos maiores desafios dos sojicultores está relacionado aos altos custos de produção, especialmente com os insumos. Apesar do recuo de 3,75% no custeio da safra 24-25 no mês de setembro, ainda é necessário um investimento de mais de R$ 3.900 por hectare. Então é uma safra assim, que eu falo assim, que a gente não pode errar, né? Porque os custos de adubo e químico aí, né, são altos, né? Então a gente estamos aí esperando assim, recuperar tudo isso aí, né? Nessa temporada, Mato Grosso deve colher mais de 44 milhões de toneladas de soja, crescimento de 12,78% em relação ao ciclo anterior. No quesito produtividade média, a expectativa do IMEA é de estabilidade, com pouco mais de 57 sacas por hectare.
E o governador de Mato Grosso sancionou a lei contra as empresas que aderirem à moratória da soja. A lei, sancionada pelo governador Mauro Mendes, estabelece novos critérios para a concessão de incentivos fiscais no âmbito estadual para as empresas adeptas da moratória da soja. O texto indica que ficam vedados os benefícios fiscais e a concessão de terrenos públicos a empresas que participem de acordos, tratados ou qualquer outra forma de compromisso nacional ou internacional que imponham restrições à expansão da atividade agropecuária em áreas não protegidas por legislação ambiental específica, sob qualquer forma de organização ou finalidade alegada. A lei prevê ainda que o descumprimento das regras estabelecidas resulta na revogação dos benefícios concedidos e na anulação da concessão de terrenos públicos. A moratória da soja é um acordo de 2006, firmado entre algumas empresas exportadoras que veda a compra de soja plantada em áreas desmatadas da Amazônia, ainda que o desmate tenha ocorrido dentro da lei. A colheita do trigo segue avançando no Rio Grande do Sul. Por causa das chuvas, boa parte do produto colhido está com qualidade inferior ao obtido antes do período chuvoso. O centro-noroeste do Rio Grande do Sul está com a colheita de trigo em ritmo acelerado. Cerca de 29% da área estimada de plantio já foi colhida. Das lavouras que ainda faltam, 48% está em fase de maturação e 20% na de enchimento de grãos. De acordo com a Emater, a área cultivada é de pouco mais de 1.310.000 hectares e a produtividade prevista permanece em 3.100 quilos por hectare. O excesso de umidade em áreas planas tem imposto restrições ao avanço dos trabalhos e a qualidade do produto colhido no período chuvoso também está inferior ao obtido antes do período das chuvas, o que pode comprometer a capacidade de panificação. A redução na qualidade dos grãos está associada à alta incidência de doenças, intensificadas pela recorrência de chuvas em lavouras na fase de maturação. Nas demais regiões do estado, o potencial produtivo não foi afetado e o rendimento e a qualidade devem ser mantidos. Com a baixa oferta de laranja de qualidade, os preços da fruta seguem firmes. As exportações caíram, mas a receita aumentou. As chuvas que caíram nas últimas semanas nas regiões produtoras de laranja ainda não foram suficientes para melhorar as condições nos pomares, nem diminuir os processos negativos. Por isso, no mercado in natura, a oferta de fruta de qualidade está baixa e os preços seguem aumentando. Na semana passada, a média da laranja pera na árvore foi de R$ 135,69 a caixa de 40,8 quilos, um aumento de 7,5% em comparação com o período anterior. A baixa oferta tem impactado também o volume exportado, já que problemas climáticos vêm prejudicando a produção há 5 safras consecutivas, o que acarretou estoques mais baixos de suco. De acordo com dados do CPEA, de julho a setembro foram embarcadas 207.000 toneladas e meia de suco, uma retração de 27% em relação ao mesmo intervalo de 2023. Já a receita com as exportações brasileiras de suco registrou um avanço de 42%. Na parcial da atual safra 2024-25, de julho a setembro deste ano, a receita soma 905 milhões e 300 mil dólares, segundo dados do Comexstat. O leite de cabra não é popular no Brasil, mas tem características que o torna muito mais saudável e menos alérgico para quem consome. E uma empresa familiar no Alto Paranaíba, em Minas Gerais, investe na criação de caprinos e virou referência na produção de queijo de leite de cabra. Uma história que já passa de 2 décadas. Queijos macios, maturados, de cores diferentes e com diversos processos, até chegar na mesa de um consumidor com paladar refinado. Quem experimenta pela primeira vez já nota que o queijo de cabra tem um sabor inesquecível. Chega a derreter na língua, assim, o paladar, o aroma dele, o cheiro, a textura, nossa, é muito bom. É uma receita especial, né? É um camembert de cabra, ele tem uma camada de carvão e uma camada de mofo por fora. Então isso aí vai dar uma textura diferente e vai ajudar também a
dá um sabor que é único para esse queijo. Bom, para chegar até o ponto de degustação, é preciso um manejo detalhado das cabras. Ao chegar na fábrica, fomos recebidos pelo Daniel. O pequeno complexo industrial é dividido em baias onde ficam as cabras prenhas e vazias, a maternidade para onde são levados os recém-nascidos e as fêmeas que dão leite quase o ano todo. O negócio começou por necessidade. É que a irmã do Daniel era alérgica a leite de vaca. A solução, o leite de cabra. Foi aí que surgiu a ideia de comprar os primeiros animais. Meu pai viu que tinha uma dificuldade danada para encontrar esse leite. E depois que ele encontrou, ele falou assim, não, quer saber de uma coisa? Eu vou criar, né? Teve essa ideia e depois, com o tempo, ele foi investindo nisso daí para ter a produção de leite de cabra para atender crianças também que têm alergia, né? Até hoje, muita criança vem, muitos pais, né, vêm aqui para comprar leite para dar para as crianças. O leite de cabra é constituído de 0,70% a 85% de sais minerais, quantidade pouco superior à do leite de vaca, e é bem superior ao alimento bovino, em termos de cálcio, fósforo, potássio, magnésio, e superior ao leite humano nos teores de fósforo, sódio e potássio, o que torna o leite de cabra muito mais saudável e menos alergênico. O queijo produzido pela família foi ficando tão bom que há 6 anos eles resolveram comercializar os produtos. E deu certo. 6 anos atrás, quando a gente começou, realmente teve uma demanda muito grande por novos queijos, novos sabores, né? Então a gente aproveitou essa onda aí para começar a fazer os queijos de cabra. E aí trabalhar para o pessoal conhecer os queijos e fazer queijos que sejam bons, né, para ser aceitáveis aí no mercado, né? Hoje são mais de 200 cabras em lactação. O responsável pelo cuidado dos animais é o Tiago, que trabalha junto com a família há 2 décadas. Apaixonei mexer com cabra. Desde quando eu vim pra cá, a primeira coisa que eu gostei foi mexer com cabra. Um animal muito dócil, calmo, tranquilo, não dá trabalho, manso. O segredo é você dar um trato muito bom para elas produzir bastante leite. O animal sabe se está sendo bem tratado, ele te dá o carinho. Se maltratado, ele não vai te dar carinho. E retorna com muito leite. Ou então a produção aumenta muito mais. O Tiago ordenha os animais que nem precisam ser levados. Conhecem o caminho direitinho. 2 vezes por dia, os animais são trazidos aqui para a ordenha, de manhã e à tarde. Todo o leite das cabras é retirado e levado parte para os recém-nascidos e a outra enviada para o laticínio, que fica bem ao lado a essa produção leiteira. Por dia são produzidos 240 litros. No final do mês, mais de 7.000 litros. Parte do leite é comprado pela comunidade e outra fica para a produção de queijos. Hoje, são 8 tipos de queijos produzidos aqui, desde os frescais aos mofados como este. Tem o Bursan, por exemplo, que ele são 5 sabores. Tem esse Golda, né, que para nós é o carota, mas ele é um Golda. Tem o Fidal, que é o pecorino, o Gotardo. As medalhas, troféus, certificados padrão ouro demonstram que o queijo de cabra de São Gotardo é um dos melhores do país. A gente vai criando os queijos, né? Então isso é importante para a gente participar desse concurso, porque valida toda aquela qualidade, todo esse carinho que a gente tem, toda essa higiene, né? E toda essa criatividade que a gente coloca nos queijos. E aí a gente manda para os concursos e aí nos últimos anos a gente tem sempre sido bem premiado, sim. O Campeonato Mundial, né, do queijo que aconteceu em São Paulo, e a gente ganhou nessa oportunidade 6 medalhas, né? E uma delas foi um super ouro com um Golda de cabra, né, que é uma criação nossa aqui em homenagem à cidade, inclusive. O Brasil tem a missão de avançar cada vez mais na agricultura sustentável. Para isso, é preciso investir em tecnologias e práticas que visam a regeneração do solo e de ecossistemas. O uso de bioinsumos pode ajudar demais nesse processo. E quem chega para dar um panorama para a gente é o Reginaldo Minaré, que é diretor executivo da Associação Brasileira de Bioinsumos. Bom dia, Reginaldo. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Kelly, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de conversar com os seus. Reginaldo, acho que é muito importante a gente tocar nesse assunto, porque a nossa agricultura, o nosso agro, vive um momento de transição, né? Exato, é um momento de transição de agrícolas no campo e também um momento de transição de regulamentação das práticas, né? É um momento interessante
E no Brasil, no mundo todo está acontecendo essa caminhada de uma agricultura química para uma agricultura mais biológica, né? Fazendo essa transição do uso de produtos químicos para o uso de produtos biológicos naquilo que é possível fazer essa transição. Hoje, aqui no Brasil, Reginaldo, para todo mundo ficar no mesmo pé, o que já é possível? Olha, o Brasil já usa em larga escala o controle biológico, utilizando, né, os bioinsumos, e também a fixação biológica de nitrogênio. E são práticas que o Brasil já adota há um tempo. Nós temos uma estrutura normativa que permitiu o avanço do uso desses produtos, e grande parte dos agricultores, pequenos, médios, grandes, começaram a utilizar os bioinsumos, viram que tecnologia que funciona muito bem, e dependendo da modalidade de produção e uso desses bioinsumos, tem um impacto muito significativo na planilha de custo dos agricultores. Então, esse interesse dos agricultores pelos bioinsumos e o avanço das pesquisas que estão acontecendo realmente fará com que a agricultura brasileira e mundial também, do futuro, seja uma agricultura de base lógica do que tem sido. Reginaldo, e atualmente, né, eles têm sido usados em quais culturas? A soja utiliza muito, principalmente os plantes, né, que são biológica de nitrogênio. Praticamente a produção toda de soja no Brasil utiliza esse bioinsumo. A produção de algodão, a produção de cana, a produção de hortaliças, produção de... né, e também caminha para o uso na pecuária. Então, é praticamente um insumo que pode ser utilizado da produção de alface à produção de eucalipto, da criação de coelho à criação de búfalo. Então, a tendência é que o mercado cresça e as práticas agrícolas efetivamente mudem. Hoje o agricultor, ele utiliza para uso próprio na própria fazenda. Como que é essa dinâmica? Olha, o interessante dos bioinsumos é que ele permite uma série de modelos de negócio. No Brasil, por exemplo, nós temos vários modelos de negócios utilizando bioinsumos. Muitos agricultores optaram pela produção dos bioinsumos para uso próprio em suas propriedades, que é o conhecido como produção on-farm. Mas na indústria desse uso de produtos biológicos produzidos para uso próprio, surgiram indústrias brasileiras que ofertam a esses agricultores os inóculos dos organismos, o meio de cultura para esses micro-organismos e também as biofábricas que os agricultores precisam para fazer esta produção na fazenda. Bem, temos indústrias que produzem e vendem os bioinsumos prontos para uso. Algumas indústrias, de forma inteligente, estão aproveitando essas duas vertentes de negócio. Elas têm os produtos prontos, que o agricultor recebe, dilui e aplica, e tem também a vertente de venda de inóculos para os agricultores, que os agricultores compram aquele concentrado de inóculos e multiplica, expande nas suas propriedades. Também uma prática que até antecede, Kelly, aos agrotóxicos e vários outros biológicos, que é a coleta de comunidades de micro-organismos na própria propriedade dos agricultores. Eles utilizam essas comunidades para multiplicar, tanto do ponto de vista sólido quanto líquido, para devolver esses organismos para o solo das suas propriedades. E nós defendemos todos esses modelos de negócio são legítimos, seguros e eficientes. E trabalhamos para que a nova legislação contemple todos esses modelos de negócios, sem burocracia, sem exigências desnecessárias, que tenham um bom desenho normativo para continuar conduzindo bem
esse setor que hoje no Brasil é um sucesso. Exatamente. Inclusive, um dos focos da associação é justamente essa busca, né, de ter uma regulamentação mais clara, né, para a produção. Exato. Desde 2009, nós temos uma estrutura normativa que permite, por exemplo, o agricultor a produzir bioinsumos para uso próprio. Um decreto pelo presidente da República em 2009 concedeu esse direito aos agricultores e os agricultores de 2009 em diante aumentou em grande medida o uso de produção de bioinsumos para uso próprio. Atualmente, tem 2 projetos de lei regulando, porque até então era um decreto. Tem 2 projetos de lei regulando o mercado de bioinsumos, que expandiu bastante e que efetivamente precisaria de lei específica para regular. Essa lei está em tramitação no Congresso Nacional, está em fase final. Esperamos que até o final do ano esse projeto de lei que está no Congresso se transforme em lei. E nós trabalhamos para que esses modelos de negócio sejam contemplados dentro dessa nova estrutura normativa. Reginaldo, e quando, só para a gente abrir um pouquinho o panorama, quando a gente fala de bioinsumos, como o Brasil está em relação ao uso, em relação a outros países? Olha, o Brasil ele lidera no mundo a adoção dos bioinsumos. Os principais concorrentes do Brasil, como Estados Unidos, Europa, China, estão aquém do volume de uso do Brasil. Um pouco por essa legislação acertada que vem desde 2009. Os agricultores, ao produzir bioinsumos para uso próprio, observaram que a qualidade do produto é interessante, ele mantém a produção, ele melhora a qualidade do solo e também tem um impacto positivo na planilha de custos, por ser mais barata essa produção para uso próprio. E isso tornou mais popular os bioinsumos no Brasil. Vem crescendo muito rapidamente e nos últimos anos tem um crescimento de aproximadamente 2 dígitos ao ano. Nesse contexto, os últimos planos safras, por exemplo, os últimos 4 planos safras permitiram o agricultor a financiar biofábricas para a sua produção para uso próprio. O BNDES também permite esse financiamento. Então, já se consolidou no Brasil essa prática, os agricultores muito produzindo, indústrias foram construídas e estão indo muito bem, fornecendo os inóculos, os meios de culturas e as biofábricas para os agricultores que produzem. Então, que o Brasil, caso não tenha um retrocesso na legislação, o Brasil continuará liderando o uso de bioinsumos no mundo como está fazendo. Agora, Reginaldo, eu perguntei justamente isso para saber qual é o nosso posicionamento em relação a outros países, porque quando o assunto é exportação, o Brasil é muito cobrado, né? E quando se fala em agricultura verde, né, numa agricultura sustentável, conversando positivamente com o meio ambiente, acho que esse pode ser realmente também mais um diferencial, uma vez que o Brasil já cumpre critérios rigorosos, temos um código florestal robusto, mas esse pode ser ainda um outro, então, fator de destaque aqui do nosso agro, né? Não tenha dúvida. O Brasil tem, efetivamente, uma agricultura de classe mundial. Isso é indiscutível, exportamos para centenas de países e nós temos uma produção muito interessante pelo fato do poder ainda ampliar, principalmente na área de pastagens degradadas. Os bioinsumos são ferramentas fundamentais para a recuperação do solo, principalmente desse solo degradado. E os bioinsumos, eles compõem também a cesta de práticas de insumos que formam a agricultura regenerativa, que é uma agricultura que tem um foco muito grande no melhoramento do solo, na vida do solo, nos micro-organismos
e macro-organismos do solo também, como fungos, bactérias, minhocas, né? Tudo isso é matéria orgânica viva que ajuda a decompor a matéria orgânica morta e transforma tudo isso em alimento e nutrição para as plantas. Então, realmente, o Brasil tem, além da sua biodiversidade, que pode fornecer um volume muito grande de bio para os agricultores, tem essa possibilidade de agregar essas práticas regenerativas à sua matriz de produção e sair à frente dos países nesse mercado que hoje, cada dia mais, se preocupa com o meio ambiente. Reginaldo, além da regulamentação, o que mais falta para a gente conseguir crescer ainda mais em relação ao uso dos bioinsumos? É informação, é infraestrutura, uma vez que já tem incentivos, inclusive, como você citou, em relação ao Plano Safra, o que falta para a gente cada vez mais, então, ir por esse caminho? Olha, Kelly, efetivamente a gente precisa, por exemplo, de verificar os currículos das universidades, os currículos das escolas agrícolas, para ver se eles estão dando o mesmo tratamento em intensidade de horas-aulas para os biológicos com relação aos químicos, né? Formando essa mão de obra que vai prestar consultoria e auxílio aos agricultores. Efetivamente, esse conhecimento do uso dos biológicos ele vai chegar em intensidade aos agricultores. Esse é um ponto. Também, essa estrutura normativa estando efetivamente consolidada e dando garantia jurídica para os investidores, para as empresas de biológicos investir na expansão, certamente o agricultor receberá mais informações e mais produtos. E certamente ele busca se especializar nessas novas práticas, porque exige uma mudança de mentalidade também dos agricultores. Os agricultores, por longa data, cultivaram utilizando produtos químicos. E essa transição exige que ele tenha o conhecimento de fazer a agricultura base biológica. Muitos já têm, mas ainda precisa chegar a outros. Então, certamente, essa preparação de profissionais que prestam serviço no campo e também de uma consolidação da estrutura normativa para oferecer garantia jurídica, isso certamente impulsionará muito o aumento do uso de bioinsumos no Brasil e também da pesquisa, da bioprodução, gerar novos produtos e certamente transformará o Brasil não só num utilizador de bioinsumos, mas também num grande exportador de bioinsumos, porque nós temos uma biodiversidade muito grande e isso bem utilizado certamente fará a diferença para o Brasil no futuro. Ah, com certeza, né? E a própria Associação Brasileira de Bioinsumos também está aí desde 2021, é uma associação recente, mas isso mostra também, né, Reginaldo, como as coisas estão mudando e como vão mudar ainda mais pelo potencial e também pelo apelo ambiental, que é fundamental também. Reginaldo, foi muito importante para a gente te ouvir, para a gente conhecer um pouco mais sobre os bioinsumos. Estamos sempre de portas abertas aqui no Record News Rural. Um bom dia para você. Para nós, para todos que nos acompanham, e é sempre uma alegria participar. Grato. Obrigada mais uma vez, bom dia. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência e, claro, eu espero você no próximo programa, combinado? Até lá! Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, NPS em grânulo único.